que é a busca pelo resultado ideal. Então, quando nós começamos um caso clínico, vem na nossa mente o resultado ideal, aquela oclusão bonita, estável, dentes bem encaixados, sorriso harmônico. Mas desde que nós começamos a planejar o caso até remover o aparelho do paciente, é uma longa trajetória. Para os ortodontistas iniciantes, o grande problema é que eles não têm o arquivo de caso na cabeça, né? Para nós que somos mais experientes, nós temos um arquivo de casos bem feitos, mal feito, casos bem conduzidos, bem terminados, e esse arquivo nos ajuda a buscar. Então, quando eu começo um caso como esse, eu tenho em mente buscar essa oclusão. Notem o resultado do caso, o caso tratado, com boa oclusão estática, boa oclusão nas posições cêntricas, dentes bem intercuspidados, bom overjet, bom overbite. Outro caso clínico também, notem, sobremordida, classe 2, né? Então, quando eu começo um caso desse, na minha mente, eu já vejo o caso pronto. Agora, para chegar lá, nós temos que ter um bom diagnóstico, uma boa planificação e uma estratégia que se adapte aí ao nosso paciente, né? Então, nota o resultado final desse tratamento. Aquela sobremordida foi totalmente corrigida. Então, uma boa oclusão estática nas posições cêntricas, boa oclusão dinâmica, com guias efetivas dos dentes anteriores, porque esse é o nosso objetivo. A meu ver, um objetivo muito duro para nós, né? Muito pesado, porque são muitos casos que, às vezes, nós não conseguimos chegar, isso é frustrante para quem está iniciando, não é? Não consegue terminar bem os casos, tem muitas dúvidas na questão do diagnóstico, da planificação, da mecânica. E a ideia nesse webinar é tentar mostrar uma maneira sistematizada de ser, né, na condução dos casos clínicos. Agora, uma questão bastante relevante, né, uma porcentagem de casos que terminam assim nos nossos consultórios. Eu já falei nas minhas aulas, volto a repetir, eu acho que de 10 casos que eu começo, 6 eu termino assim, às vezes 7, 5, porque esse é o resultado ideal, difícil de obter, né? São muitas variáveis. Então, quando eu começo um tratamento, eu tenho essa oclusão em mente, que é o resultado ideal. Só que eu poderei terminar com outros resultados, né, que não condiz aos objetivos do tratamento ortodôntico. E o que me pode desviar para outros resultados? Pouca colaboração, crescimento desfavorável, resposta ao tratamento, né, porque como nós fazemos um diagnóstico morfológico, o que falta para nós ortodontistas é saber como é que os dentes movimentarão. Se movimentarão rápido, se movimentarão lento. Então, muitas vezes o paciente me fala assim, doutor, quanto tempo vai durar o meu tratamento? A resposta é simples, né? Quem me dará o tempo é você. Depende da sua resposta. Se os seus dentes movimentarem rápido e você for um paciente colaborador, nós vamos terminar rápido o seu tratamento. Se a resposta for lenta e você não for colaborador, nós vamos terminar lento ou, nos casos, não vai terminar da maneira ideal. A ortodontia como especialidade, ela me desafia todos os dias. Então, mesmo depois de tanto tempo de tratamento, a ortodontia, ela me desafia, né? Então, são decisões novas, são decisões, às vezes, que eu tenho que tomar, que eu nunca tomei. Meus alunos já me conhecem bem. Às vezes, quando eu sento na cadeira para orientá-los e não falo nada, eu estou cheio de dúvida, né? E o álibi do aluno é perguntar para o professor. E a pergunta que eu faço para vocês, o professor pergunta para quem? Não é?
Então, assim, muitas vezes eu tenho que tomar decisões também que eu nunca tomei. Então, em razão da quantidade de variáveis. Eu sou um ortodontista, trabalho de maneira muito disciplinada. Eu já falei para os meus alunos, eles sabem disso, que eu não me acho nem o melhor e nem o pior ortodontista do mundo. Só que eu tenho uma vantagem, eu sou extremamente disciplinado. Disciplinado na técnica, focado no meu paciente, focado em diagnóstico, em mecânica. Isso faz toda a diferença, né? Ou seja, o ortodontista, ele tem que estar focado, conhecer o seu paciente. E a nível de sistematização, eu procurei listar alguns fatores que eu acho importante. E o primeiro é um bom posicionamento vertical dos braços. Os melhores casos da ortodontia que eu conheço, durante muito tempo eu trabalhei com o meu tio Hugo, que era um dos melhores ortodontistas do mundo, e ele sempre focado na colagem dos bractes. Isso eu herdei, né? Ou seja, bom posicionamento vertical dos bractes. Colagem progressiva, então começar a colar pelos tubos, subir as alturas sequencialmente, até chegar nos incisivos, para conseguir uma boa intercuspidação, para a formação do arco de sorriso, sequência de arcos bem definida, quer seja para o aparelho ligado, quer seja para o autoligado, porque hoje em dia, o que evoluiu na ortodontia foram os arcos. Né? Os arcos são flexíveis, resilientes, e hoje em dia, para o ortodontista, alinhar dente virou tarefa muito simples, muito simples. Só que se nós tratarmos o apinhamento dentário sem extrações ou stripping, os arcos dentários expandirão. E a expansão é bem-vinda num paciente horizontal, que tem periodonto espesso, que suportará as expansões. Trabalhar com arco diagramado, seguir o arco modelo inicial do paciente, para evitar grandes recidivas, contrações, seguir as etapas do tratamento. Então, a primeira etapa, controle de ancoragem, alinhamento e nivelamento, mecânica em arco de trabalho, a terminada mecânica, detalhes e acabamento, que é o refino da oclusão, e a remoção e contenção. Ajustar nível de força nas mecânicas de distalização, fechamento do espaço, a mecânica em arco de trabalho, mecânica de deslize, que funciona muito bem em MBT, porque é todo um sistema de bracket para funcionar bem na mecânica de deslizamento, e ter persistência na fase final, como eu falei, não desistir do caso e continuar sempre focado no nosso paciente. Esse caso é do meu consultório e eu acabei de terminar. É um caso que me deu bastante trabalho, porque faltou um pouco de cooperação com esse tratamento. Então, é uma paciente com sobremordida profunda, um padrão mesofacial, e notem, eu vou avançar aqui com o caso, as fotografias faciais. Notem o que se vê dos incisivos ao sorrir. Então, notem que nós temos que tratar a sobremordida atuando no setor posterior, com extrusão posterior, não com intrusão de incisivos superiores. Na verdade, nós só faremos a intrusão dos incisivos superiores quando há sorriso gengival. Voltando naquela premissa que, para nós definirmos onde atuar, levaremos em conta o padrão facial e levaremos em conta o nível de exposição gengival ao sorrir. Ok? Olha a sobremordida profunda. Eu classifico essa sobremordida profunda como severa. Ou seja, a má oclusão, ela se chama sobremordida profunda, porque o normal é ter o overbite. O normal é os incisivos cobrirem o terço incisal dos inferiores. E no curso online que foi gravado por mim, tem um bloco totalmente dedicado à sobremordida profunda. Várias aulas, casos clínicos, dicas clínicas para tratar a sobremordida profunda. Então, nesse caso, eu
Usei um dispositivo no final, porque a paciente não colaborava com os elásticos, né? Usei um dispositivo chamado CS4, que é uma mola gigante que eu vou mostrar, para finalizar o caso de maneira adequada. Então, nos pacientes horizontais, nos pacientes mesofaciais, o ideal é que nós atuemos com extrusão posterior. Então, a placa personalizada, notem que ela tem um apinhamento, e na ortodontia, eu também vou tocar nesse assunto no módulo do curso online, que é um módulo sobre métodos de ganho de espaço na ortodontia, e nós só temos 4 métodos de ganho de espaço na ortodontia, atuando sobre o arco dentário, por meio de expansão lateral, nesse caso não dá, porque o centro das coroas clínicas estão muito próximo da linha de Walla, ou por meio de protrusão e distalização, que é aumento de comprimento de arco. Então, esse caso, como tem periodonto espesso, síntese larga, eu vou ganhar espaço por meio de aumento de comprimento de arco. E a regra é muito simples, a regra é a regra de Steiner. A cada 1 milímetro de aumento de comprimento de arco, ganha-se 2 no perímetro. Então, se nós temos um apinhamento de 6, nós vamos aumentar o comprimento em 3 para ganhar 6 no perímetro. Né? Então, minha ideia é resolver esse apinhamento por meio de aumento de comprimento de arco dentário. Isso está muito bem explicado na sessão do curso online, que trata sobre desrespeito ao apinhamento dentário. Então, eu cheguei nessa situação. Né? Então, é uma situação que agora eu preciso de cooperação. Porque, notem, linha média desviada. A pergunta é assim, o que vocês fariam, no caso de vocês do consultório, que chegasse nessa situação? Então, tem que acertar a linha média está fora. Eu vou responder. O que eu fiz? Recomendei elástico de classe 2 do lado direito e elástico de classe 3 do lado esquerdo. Os elásticos assimétricos têm a função de corrigir a linha média. Né? E a paciente veio no outro controle, igual. No caso, não evoluiu. Outro controle, igual. No caso, não evoluiu. Eu falei, agora tem que ficar na minha mão. Né? Porque senão eu vou terminar o tratamento assim. Para muitas pessoas, esse resultado está bom. Mas eu sempre falei para os meus alunos, eu faço o caso para mim. Eu tenho que olhar para o caso e falar assim, olha, eu gostei do que eu fiz. E se vocês terem uma ideia, hoje em dia, depois de tanto tempo, às vezes eu termino alguns casos e falo assim, será que foi eu que fiz esse caso? Né? Porque às vezes eu não consigo chegar. Então, se acalmem. Né? Às vezes eu pego o aluno e falo assim, professor, não consegui dormir de noite, fiquei pensando no caso. Não façam isso. Não vale a pena, não é? Não vale a pena. Ou seja, a nossa trajetória, tanto profissional como a pessoal, ela é feita dos nossos erros de acerto. Então, o caso que deu mal, tirem informações para melhorar os próximos. E vamos seguir em frente. Né? Seguir em frente. Então, eu coloquei o CS4, que é essa mola gigante. E com 35 dias de uso do CS4, eu já consegui encaixar esses dentes. Então, a linha média coincidente, a relação de classe 1 em ambos os lados. Então, agora eu vejo uma oclusão que me satisfaz. Tem que ter um pouquinho de paciência para finalizar esse caso. Né? Então, agora eu vou terminar a mecânica, fechar o diastema mediano, intercuspidar e finalizar esse caso. Esse caso já se prolonga, é uma paciente que não colaborou, e eu nunca briguei com ela, porque não posso, né? Ou seja, temos que seguir aí e manter o paciente na nossa mão. Então, o CS4, então são 2 pivôs autoligados que prendem no fio, parafuso e a mola de 10 milímetros. Essa mola, ela tem uma força constante, ao redor de 350 gramas de força, e olha aqui o nível constante da mola helicoidal. Peço desculpa que esse slide está em espanhol, porque eu acabei de dar uma aula em espanhol na semana passada,
mas é uma mola helicoidal fechada, com força instantânea, ao redor de 350 gramas. E olha a correção da linha média em 35 dias. Hoje eu também tive a oportunidade de ver outro caso na nossa especialização, de uma classe 2 subdivisão, que com um mês de uso corrigiu a linha média em aproximadamente 3 milímetros. Porque é como se fosse um elástico constante na boca, 24 horas. Né? Então, hoje em dia, nós temos estratégias para ortodontia. Quando eu comecei a fazer ortodontia, o único tratamento para a classe 2 era o extrabucal. Então, imagine os casos que falhavam, as falências, não é? Então, hoje em dia, nós temos muita estratégia, né? Só que esse é um dispositivo que tem que ser indicado para a classe 2 dento-alveolar, não para a classe 2 esquelética. Classe 2 esquelética é outro tipo de aparelho, são os propulsores mandibulares. Nessa categoria entra APM, Forsus, PowerScope, que são os aparelhos que empurram a mandíbula para frente, né, no sentido de corrigir a classe 2 esqueletal. Então, é um dispositivo para a classe 2 dento-alveolar, como se fosse o elástico. Né? O elástico é um dispositivo para a classe 2 dento-alveolar. E agora, fechando espaço, estamos aí próximo de remover o aparelho, arco braided, e a sequência de arco. Tá? Praticamente a mesma sequência que eu usei o aparelho convencional. Usei o aparelho convencional para esse caso, então foram 6 pares de arco. Primeira etapa, primeiro estágio do alinhamento e nivelamento. Segundo estágio, com arco de aço, diagramado. Então eu tenho uma sequência muito bem definida, como eu mostrei para todos vocês. E depois intercuspidar com arco braided. Eu normalmente mantenho o arco retangular de aço, e eu coloco o arco braided somente superior, para que haja um assentamento mais rápido da oclusão. E o resultado final. Então, esse aparelho, esse caso, saiu do forno. Essa oclusão, ela vai ainda melhorar com o tempo. Os dentes vão engrenar um pouquinho mais, um bocadinho mais. Então, é um curso para ortodontista que quer alavancar a carreira, profissional que quer entender um pouquinho mais dessas mecânicas sistematizadas, que querem ir ao diagnóstico de finalização com excelência. E nesse curso online, eu procurei dividir em tópicos. Né? Então, o primeiro tópico, tratamento do apinhamento. Então, nós vamos falar dos casos de sem extrações, métodos de ganho de espaço na ortodontia, aumento de comprimento de arco, expansão, stripping, tratamento da classe 2, então vários casos de classe 2, quer seja com distalização, extrações, premolares, molares, tratamento da classe 3, e depois as maloclusões eu já comentei um pouco sobre a mordida profunda, né? Na verdade, os 2 casos tinham mordida profunda, um era de classe 3, é a mordida negativa, aí outra era de classe 2, a sobre mordida positiva, e o tratamento da mordida aberta, que é um grande desafio para o ortodontista, né? Então, a ideia é compartilhar meu conhecimento, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de curso presencial, mas o curso online, hoje em dia, ele consegue abranger mais pessoas, consegue que vocês consigam assistir o curso no conforto das vossas casas, né? E também diminui custo financeiro de estadia, viagem e hospedagem. Então, esse foi o objetivo principal, né? Então, esse curso é planejamento e mecânica, 100% online, completo, né, com qualidade, e onde vocês serão praticamente treinados nessa mecânica sistematizada. São 7 módulos, com 36 aulas, vários casos clínicos. Tá? Então, é a maneira que eu encontrei de compartilhar minha experiência e de fazer toda essa ortodontia chegar a mais pessoas.